Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as versões, mulher, mãe e empreendedora. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, mas antes de falar dela, eu quero que vocês voltem para o episódio anterior com a Renata Passos, porque muito do que nós falaremos hoje tem a ver com o que nós falamos na semana passada. Então, volte, assista, compartilhe, porque vale a pena. Hoje a gente vai falar sobre como entender o porquê e o para quê de tudo que nós fazemos. E mais do que isso, sobre como pensar fora da caixa. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as suas versões, mulher, mãe e empreendedora, e todas as outras que você se propuser a ser e a abraçar. O episódio de hoje ele está incrível, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe se esse assunto impactar e fizer a diferença em sua vida. A convidada de hoje é muito especial. Eu a conheci num evento aqui em Piracicaba e ela me tocou naquele dia. Evelyn Matos, muito obrigada pela sua presença. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito agradecida em estar aqui, em estar com vocês. Agradeço e vamos lá. Vamos. Evelyn, psicanalista, e vai trazer tanto conhecimento pra gente. Quando nós pensamos no tema, você comentou, sugeriu o pensar fora da caixa. Falei, mas será? Como? E foi tão incrível a forma como tudo foi indo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Fluiu, né? Fluiu, com certeza. É o que nós precisamos hoje, pensar um pouquinho fora de tudo que esse mundo está nos propondo. Que tal? Né? Uma coisa singular, única, só nossa. É verdade. Evelyn, antes disso, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, em nome da Além do Olhar. Te presenteio. Gratidão, obrigada. Além do Olhar que cuidou da gente, né? Sim, com certeza. Fiquei super feliz também que você gostou. É um ateliê aqui em Piracicaba e eles cuidam da gente por inteiro também. Foi sensacional, uma experiência única. Que bom, fiquei super feliz. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Evelyn, psicanalista, grafóloga, e nós estamos iniciando 2024, dando aquele pontapé no nosso ano. A gente vai falar um pouquinho sobre ter coragem para pensar diferente. Também sobre sermos felizes no agora e nos capacitar para viver o hoje e não sermos mais um para um número. E um número expressivo no Brasil de ansiosos, porque a gente sabe que hoje em dia o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E eu queria, entrando um pouquinho nesse assunto, você que é mãe da Sofia de 16 e do Heitor de 10, nasceu numa família simples, né? Como você mesma me contou. Sim. Seu primeiro trabalho foi na área de limpeza, na casa de uma família. E, nunca deixando os estudos de lado, conseguiu entrar numa faculdade em Campinas. Aí a sua vida começou na área de recursos humanos, mas aos poucos ela foi mudando, se transformando e o empreender apareceu para você. Antes da gente falar um pouquinho do seu empreender, mas eu quero dar uma pausa. Em que momento você sentiu que era a hora de sair do CLT e empreender? Foi logo que eu percebi que eu precisava me ver, que eu precisava de um tempo, ser uma pessoa que se desse o valor necessário, suficiente, teve a ver com umas questões de saúde, e aí eu uni o útil a um desejo que era mais que agradável, que era ter a minha clínica, o meu espaço e dividir conhecimento, porque é uma clínica não só de saúde mental, mas onde a gente também traz o conhecimento da saúde mental para as pessoas. E foi incrível porque tudo acabou acontecendo como realmente tinha que acontecer. Penso que no momento certo, maturidade, que casou com uma precisão, uma necessidade daquele momento. Uhum. E aí foi a coragem de empreender, mas empreender do meu jeito, daquele jeito que iria dar certo ou não. Eu não pensei no não, vou ser sincera, não pensei no não. Eu só pensei que era o que eu queria e precisava para aquele momento. Era mãe, a Sofia estava com 2 aninhos, o Heitor ainda não era nem
plano, né? E eu falei, não, eu preciso olhar para mim, cuidar de mim e da minha filha, que agora tem a mim como Sim. pessoa responsável. E a maternidade mexe com a gente um tanto. Mexe. E a gente vai falar sobre isso. Então, e aí veio a calhar. E você tinha referências na família sobre o empreender? Não. Eu tenho um pai que é funcionário público, uma mãe costureira, mas também de CLT, e irmãos que estavam estudando. A gente pôde estudar um pouquinho mais tarde, né? Então não tenho na família empreendedores. Olha eu que acho que eu interessante, sou uma né? pioneira aí. Evelyn, entrando um pouquinho no assunto da sua área, da sua especialização, como você hoje em dia tem a clínica, certo? Além de treinar profissionais, capacitar profissionais, você continua a questão do atender Sim. as pessoas, Sim. né? E o que você mais sente que tem chegado até vocês, que principalmente em relação às mulheres, que você gostaria de já trazer isso pra gente? A maior, e eu não vou falar que é queixa, é o maior momento, a maior verdade enfrentada pelas mulheres na meia-idade, na fase adulta, meia-idade e também já na melhor idade, o conhecido, né, melhor idade, a velhice, é essa ansiedade do envelhecer, o se perder, a identidade que em algum momento é perdida nesse caminho. E é incrível que nós mulheres temos uma facilidade de pensar de várias formas, é multifuncional mesmo, e numa velocidade diferente dos homens. É verdade. Só que isso também nos proporciona esse se perder que as pessoas falam tanto. Eu não estou me encontrando, eu preciso me ver, eu preciso me achar, me encontrar. E essa é a principal queixa. Ansiedade, viver de futuro, depressão, viver de passado, isso também é muito comum. Muito interessante. E há 8 anos, você está com o Espaço Vitalità. Isso. Focado na saúde mental, fazendo crescer cada vez mais. Isso. Crescendo tanto na formação de profissionais quanto na clínica, ajudando as mulheres que precisam da sua ajuda. Como surgiu a ideia de fazer a Vitalità? E aproveite esse momento para falar um pouco sobre ela. Então, o Espaço Vitalità Clínica começou com a clínica, saúde mental. Eu, desde que me formei, sempre dividi espaço com outros colegas, né, da psicologia, da psicanálise. E aí, o meu sonho era estar num bom lugar e com mais pessoas. Passava em frente da Avenida Carlos Botelho e via um casarão lá e falava, meu Deus, esse é o lugar. 15 salas... e estava abandonado, tinha o mato por tudo, era triste de ver. Eu falei, é aqui. E aí fui ver para alugar, era muito caro. Eu falei, eu vou trabalhar um composto, um conjunto, uma cooperação. Então, chamei alguns colegas da mesma área ou de áreas um pouquinho diferentes, fono, psicopedagogia, a pedagogia em si. E aí nos juntamos e falamos, ok, se você fechar aqui, a gente organizar, reformar o espaço, a gente vem com você e rateia, né, todo o custo. E foi assim que começou o Espaço Vitalità como cooperativismo, dentro então uma clínica cooperada, onde vários profissionais estão lá. E aí não parou, porque eu me associei ao Instituto, que é o Carlos Mussato em Campinas, e a gente trouxe a psicanálise para Piracicaba como formação. Então, nós temos o curso hoje de capacitação em psicanálise, saúde mental, autoconhecimento, não só para psicanalistas e psicólogos, pessoas que não têm a formação em psicologia ou psicanálise, mas que querem ter essa pegada do autoconhecimento, né? A grafologia, egograma, coisas para o RH. Então, hoje a gente abrangeu todo um espaço de conhecimento da mente. Que legal! Parabéns! Obrigada! Vim contando um pouquinho de quando a gente se conheceu. Sim. Estávamos no Manifesto, um evento que foi sucesso aqui em Piracicaba. Eu achei que ele marcou mesmo a nossa cidade, porque ele mostrou que Piracicaba é capaz de trazer algo diferente.
E foi lá que eu te conheci. E quando eu fiz uma pergunta, eu achei muito interessante a sua resposta. E eu quero trazê-la novamente. Só que agora, para o Abraça Podcast. Eu perguntei para você sobre a transparência. Não sei se você lembra. Lembro. É possível sermos transparentes, tanto na vida real como no mundo online? Então, pensar a transparência, naquele dia eu lembro que eu acabei trazendo o contraditório para a resposta. E eu usei como exemplo o vidro, por exemplo, né? Uma parede de vidro, uma janela de vidro. Aquilo, o que você vê além? Você vê tudo que aquele vidro ou aquela transparência te possibilitar. Então, é tudo, não há filtro. Então, quando a gente fala da transparência, nesse sentido, aonde está o vidro? Quem é que está olhando para ele? Ninguém. Está todo mundo olhando o além. Então, nós temos tanto a vertente positiva desse olhar além, porque a pessoa, até as pessoas acham interessantes, não, eu sou transparente, mas leva para aquele sentido de honestidade, de clareza, de caráter, né? Tudo bem, só que essa transparência vai trazer um lado que é o além, aquilo que é desnecessário ser mostrado, que não precisa. Entendi. E muitas vezes nem é real. Não é real até para a pessoa, porque nem ela está sabendo lidar com aquilo. Então, o que é ser transparente? E em que posição dessa transparência nós queremos ficar? Pensando hoje o papel da mulher, aquilo que você falou, o que a gente vê muito, né, as mulheres nesse conteúdo. Não, eu gosto de ser transparente, eu sou o que eu sou e ponto e acabou. Será que a sociedade está esperando essa leitura? Será que ele está esperando essa transparência? Que ponto ultrapassa aquele limite da sua individualidade, daquilo que é só seu? É isso que eu acho que é muito interessante. Esse momento, esse limiar tênue. É muito tênue. Que a gente passa. E mostra mesmo. uma coisa que é uma individualidade. Qual que é essa diferença? Então, essa questão é que você está dando uma liberdade para que as pessoas adentrem um mundo que era para ser só seu. E quando você abre essas portas, você lá na frente pode perder literalmente o limite de, opa, isso é o meu espaço. E aí está todo mundo dentro do seu espaço e a gente se perde. Se perde com o outro, acreditando que pode sobre a sua vida. Perfeito. Que tem direito, né? Só que fomos nós que escolhemos esse primeiro passo. De abrir essa janela. Abrir essa transparência. Essa transparência. Perfeito. O que eu reparei naquele dia é que essa questão da transparência, ela incomodou. Ela incomodou no sentido dessa questão da individualidade, mas também o que é ser transparente? O que é pensar fora da caixa? O que é fazer, então, o diferente? Porque o manifesto era um evento diferente. Então, tudo ali, a gente trazia algumas dúvidas, algumas coisas diferentes. Sim. E eu queria trazer um pouco para essa reflexão. Hoje, o manifesto é um evento diferente que saiu fora dos padrões e foi um sucesso. Fala pra gente, você tem coragem de pensar diferente? Como que é essa questão da coragem? Então, justamente ter coragem é sair do padrão do que uma sociedade está esperando. Quando a gente fala do mundo virtual, já tem meio que uma cartilha que está todo mundo seguindo esta cartilha. E parece que sair desse padrão gera o caos. E aí, será que sempre o caos gera olhar? Então, assim, a coragem ela vai ter que existir para enfrentar o olhar. As pessoas, e aí eu vou trazer um pouquinho da psicanálise, da psique, elas nascem já buscando o olhar. Elas buscam ser vistas, notadas, queridas, contempladas. E quando a gente não encontra isso, nós vamos achar todo o caminho que nos leve a isso. Então, é onde a pessoa até ultrapassa os limites, ou eu vou fazer aquilo que está dando certo, tá? Na rede social tá bombando, tá? Né? Ou não, tá cancelando, porque agora tá muito comum isso, né? Cancela esse, cancela aquele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo. E as pessoas têm medo
de enfrentar o diferente. Ser diferente, as pessoas deveriam pensar que é ser nós mesmos. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes no sentido de indivíduo. Tá? Nós deveríamos ter coragem de assumir a nossa individualidade, aquilo que vem já de fábrica. Não tem uma Evelyn nesse mundo, não tem uma Rafa nesse mundo. Exatamente. Só a Rafa, só a Evelyn, só cada uma de vocês. Somos únicas como indivíduos. Então, por que temer essa singularidade? Que já é nossa, mas ninguém abraça, ninguém pega, ninguém toma posse dela, com receio de sair daquilo que é o mesmo, o de sempre. Só que deveríamos ousar mais, Rafa. Deveríamos sim adotar o padrão que é o meu padrão. Perfeito. E quando você fala em meu padrão, eu acho que a gente entra num assunto que é da tua área, que você pode falar muito isso pra gente, é sobre o autoconhecimento. Como a gente vai saber qual é o meu padrão se eu não me conheço? Justamente. Chega uma altura da vida, e nós falamos isso no começo, principalmente para nós mulheres. Nós mulheres chegamos a perder, de certa forma, a nossa identidade. Como falamos, a facilidade de pensar muito rápido, a facilidade de resolver, a facilidade de trazer resultados, principalmente para conflitos, de mediar, de estar ali, né? Balança uma coisa, transforma a outra. Nesse momento a gente já se perdeu. Nós estamos fazendo para os filhos, para o trabalho, para o outro, para a casa, para o marido, para o outro de forma geral, para a sociedade em si. E quantas vezes por dia, uma pergunta que nós paramos e nos perguntamos: e o que eu quero? Como eu quero? Do que eu gosto? Como eu gosto? Para que faço isso? Por que faço aquilo? Nós não fazemos essas perguntas, mas estamos constantemente preocupados em dizer o que você prefere, como você gosta, de que jeito você deseja que eu faça. Isso é uma pergunta que toda mulher principalmente faz para quem ela está servindo, ajustando, né, contemplando naquele momento. Então, nós deveríamos estar olhando para nós nesse momento da fase literalmente adulta. Chegamos à maturidade, deveríamos reservar um tempo para mergulhar em nós mesmos. Muito seja com terapia, seja com cursos de autoconhecimento, procurando, né, aonde é que eu me deixei no caminho da vida, para servir, para ser. E quando eu falo de ser, a gente mapeia a questão do ser profissional. Só que esse ser profissional está andando junto com essa essência do ser, do meu ser, do meu eu. Elas se perdem, elas vão abrir vertentes diferentes. E se a gente não estiver atento a isso, nós vamos falar, meu Deus, aonde eu me deixei no caminho. E antes da nossa próxima pergunta, que eu quero dar um recadinho, se inscrevam no canal, deixe o seu like se vocês estão gostando e ativem o sininho para serem notificados em primeira mão quando tivermos novidades por aqui. Quando você fala em se perder, um momento para mim foi muito difícil, foi a maternidade. A gente se vê outra pessoa, né? Você testa os seus limites, você se perde. É isso que eu senti, eu me perdi. Naquele momento, eu me lembro que a Renata Passos, ela me auxiliou bastante. Eu até falava assim, ela falou, mas o que você é? Eu falava, eu sou RH. Não, você fazia o RH da empresa. O que você é? Nem respondeu, sabia? Então, foi uma crise de identidade mesmo. O que você pode dizer para uma mulher que está passando por esse momento? Seja que acabou de ter o nenê, seja aí nesse 1 ano. Porque não acaba rápido essa crise. Você não consegue resposta rápida. Não é assim, vou na Evelyn em uma conversinha, tá, me achei. Não é. Não é assim, não é fácil. Vamos nos perder mesmo, e é uma situação que não vem com manual e vai continuar acontecendo com todas,
né? Não é comigo, não foi com a Rafa, não foi com a Renata, é com todo mundo. Primeiro que cada filho também é único. Então, não importa se é a primeira, segunda gestação, primeiro, segundo parto, ou até terceiro, quarto, quinto, não vai mudar. O que vai mudar são alguns saberes, que vai te deixar um pouquinho mais calma. Mas essa questão do perder-se é natural. Na questão psíquica, isso acontece porque, tanto para o bebê quanto a mãe, esse movimento simbiótico, o que é? A união, onde começa o bebê, onde termina a mãe, ele está unido, né? Literalmente unido, não tem começo e não tem fim. São dois seres em um. E que esse bebê, nesse momento, precisa daquela mãe como um ser único, ele só se identifica através dessa mãe para poder se estabelecer também como indivíduo dali para frente. Então essa mãe, ela vai se perder nesse conteúdo do que o que eu sou agora, a responsabilidade que eu tenho agora, e mesmo que todos estejam ao meu lado, quem é que vai resolver? Sempre a mãe. Sempre a mãe. Então, esse peso, essa responsabilidade prejudica um pouco esse caminho. Receita? Não tem. Dicas? Talvez. Primeiro, manter a calma e entender que, independente do que quer que esteja acontecendo, se você consultar o seu íntimo, você vai saber o que fazer. Mesmo que o primeiro fale, faça isso, o segundo fale, faça aquilo, você pode respirar e entender o seu jeito e a sua maneira de fazer. Então, por mais que tenhamos exemplos, ajuda, dicas de outro, você vai fazer o melhor, porque o seu filho nesse momento precisa de você. Sim. Ponto. Olhar para dentro. Primeiro, olhar para essa mulher que foi capaz de gerar um ser humano. Sinta-se linda, bela e com essa força, com esse poder de gerar alguém, de criar alguém. Então, nessa força, se estabeleça que não só sou forte, mas também posso. Posso receber ajuda, posso pedir ajuda, mesmo sendo forte. Porque essa força, ela vai estar intrínseca, mas ao mesmo tempo tem inseguranças. E, mas hoje eu estou me sentindo mais frágil. Entenda, se você observar, você não vai estar fraca. Nunca uma mãe é fraca. Uma mãe pode estar frágil, mas é só um momento, porque a hora que seu filho chora, que você escuta aquele chorinho, você se transforma e fica forte de novo. Então, nessa fase da fragilidade, peça ajuda. Peça ajuda e não tema. E isso não é nenhum demérito, nenhum. Isso é importante. Procure ajuda também no sentido de ter com quem conversar. Terapia nessa hora é bom. Terapia não é para quem está bugado, né? Não, é para quem é forte e precisa manter esse autoencontro, essa autoajuda. É importante. Perfeito. Falando um pouquinho, né, dessa mãe, então a gente está caminhando, né? Essa criança nasceu, essa mãe está nesse momento de transformação. A gente entra um pouco na questão da coragem de fazer o diferente. Muitas vezes acontece isso no pós-maternidade. Comigo foi assim. Eu deixei o RH e empreendi. E foi nesse momento, né? Claro que não junto, mas logo em seguida, porque eu fui me revisitando e vendo o que fazia sentido para mim. Mas eu me perguntava muito sobre criatividade, sobre como pensar fora da caixa. E eu buscava muito fora. Estou procurando negócios novos, franquias novas. O que não tem em Piracicaba que eu posso trazer? E essa questão me pegou muito. Falei, meu Deus, o que fazer? De onde surge a ideia? Como ter coragem de fazer diferente? Mas não vai dar certo. O que você me fala um pouquinho sobre isso, Evelyn? Eu vou falar de uma palavra que todo mundo às vezes confunde ou tem uma interpretação errada disso, que é libido. Libido é energia. Energia que move. Para que você pense fora da caixa e abra, ou está procurando fazer um negócio, está procurando ser criativo, está procurando fazer o diferente, consulte a sua energia,
a sua libido, a sua energia, aquela que te move, aquela que te faz acordar e te brilha o olho, aquela que vai te dar gás nos altos e baixos da vida. Porque não importa se tem muito na cidade, se tem pouco na cidade, o que vai determinar é a sua energia depositada dentro daquele propósito. Propósito é algo muito além de um objetivo, de um alcance. Tem alma envolvida, tem energia que move. Para me mover todo dia, eu tenho que acordar e amar aquilo que eu faço, amar aquilo que eu visto, amar aquilo que eu respiro, amar aquilo que eu coloco para dentro de mim. Então, ao procurar fazer algo para você, algo novo, diferente, consulte aquilo que te move. Tenha certeza que não vai haver concorrência. Sabe por quê? Você vai fazer do seu jeito e com muito amor. É aí que é a diferença. Perfeito. Essa questão do propósito, eu confesso pra você. Olha eu me abrindo aqui, né, gente? É nossa sessão, vamos lá, Evelyn. Delícia, vamos lá, eu adoro, é o que gostoso, eu sei fazer. Né? Essa questão do propósito, ela me pegou um pouco. Porque eu ouvia tanto essa palavra e eu ficava, qual o meu propósito? Como você pode nos ajudar para que as pessoas não sofram como eu sofri? Porque eu não entendia o que era o propósito. Eu falava, mas qual é o meu propósito? Eu não sei. Onde eu acho esse propósito? Que tanto se fala hoje em dia. Explica. Hoje, é claro, eu entendi, eu me encontrei e hoje eu sei. Mas eu queria ajudar, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas, outras mulheres, buscando esse propósito. E estão buscando aí fora, igual eu buscava. Eu adoro Freud quando ele olha o indivíduo como único. E os propósitos também são únicos. Eles podem ser uma coisa que todo mundo, nasci para fazer, é o meu caminho, é a minha realização, é a minha entrega de vida. Pode ser tudo isso. Mas vai ser único para cada um, porque cada um vai pôr a sua essência e o seu jeito de fazer. Então, não tem como você descobrir o seu propósito sem chegar nesse contexto de quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu desejo continuar fazendo, o que eu já fiz, é mapear a sua história, a minha história. Eu vou pegar e vou mapear a minha história. Da onde eu vim, como eu percorri esse caminho, de que maneira, o que foi bom, o que não foi tão bom, não anular, não afastar aquilo que foi considerado ruim, como, eu quero deixar longe, eu não quero lembrar, isso é traumático. Não, eu quero apalpar aquilo, eu quero olhar para aquilo, aprender com aquilo, fazer diferente. E aí, reunindo todo esse mapa da Evelyn, da Rafaela, descobri para que eu vim, para que estou aqui. E volto para a essência do que me move. Perfeito. Entende? Tenho certeza que vai clarear. Com certeza. Para muita gente. Dá para fazer os mapas aí, Exatamente. Né? E o que você poderia compartilhar com a gente em relação à dica, como voltar a pensar, quem sou? O que eu quero ser? Parece simples, mas é muito difícil. É muito difícil. E aí tem a sociedade impondo questões. Nós temos o tempo apressado, né, que não para. E infelizmente alguns compromissos também que nos impede de parar, respirar e falar, calma tempo, calma a sociedade, calma pessoas, calma pais e mães quando chegam para os seus filhos saindo da adolescência, querendo que eles já decidam, né, que serei, o que farei, onde eu vou, qual vai ser a pegada aí da formação. Então, nessa hora, nada melhor que parar, respirar, decidir de acordo com aquilo que você sente que é o melhor, e se não for no meio do caminho, para, volta, começa de novo e tá tudo bem. Esse é o problema, as pessoas, elas trazem um peso muito grande sobre decidir. Começa aí essa dor do o que eu vou ser, o que eu vou fazer, aonde começar, por onde começar, e se eu errar? E o que vão falar? A pergunta é, muda? Realmente muda?
o quanto o que vão falar, contribuem para o nosso dia a dia. Se parar para pensar, nada. 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 Mas acho que é o medo do julgamento. Justamente. Do ser aceito. Quando você se conhece, quando você mergulha no seu íntimo e entende que você só pode sobre a sua vida e a sua existência, você diminui o julgamento para com o outro. E aquele que não está tão evoluído assim, que ainda te julga, não te fere. O julgamento dele vai acontecer e você consegue manter-se firme sobre isso porque você já se conhece, já sabe quem você é. E esse julgamento não te machuca. E você pode voltar, retroceder, revisitar, começar de novo, quantas vezes forem necessários. Sabe por quê? A sua vida é única e só você vai poder vivê-la. Então viva da melhor forma que você pode, porque também aquilo que não foi vivido não volta. Perfeito. É muito mais sobre nós do que sobre as pessoas. É totalmente sobre nós. E muitas pessoas podem pensar que isso é um movimento egoísta. Eu ia até perguntar, mas tinha fugido. Ponto. Em que momento que isso não é egoísmo? Mas é egoísta. As pessoas confundem no nosso valor moral e o ensinamento que é dado até para os nossos filhos, na raiz da palavra egoísta. Ego, eu, ista, ponta. Eu primeiro. O problema que nós deveríamos ensinar os nossos filhos é não ser egocêntrico. Ego, eu, centro. Cêntrico de centro, fechado. O centro, ele está fechado para ser centro. O ista é primeiro. Na matemática vai ter lugar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e infinitas possibilidades. Ensinar o egoísmo com responsabilidade e respeito à individualidade do outro vai permitir que a gente flutue entre posições. Hoje, primeiro, mas quando eu estou com outro, nós vamos conversar e eu posso estar em segundo lugar e o outro naquele primeiro, e depois em terceiro, e depois volto em primeiro. E tá tudo bem, porque há respeito nesse indivíduo, nesse individual, nesse social, que a individualidade vai prevalecer. O problema é que as pessoas acham que o egoísta é aquele que só pensa em si. E não é. Eu estou pensando em mim primeiro. E aí eu perguntar, eu quero fazer? O que isso vai me trazer? Então, penso como um leque, é pensar além do só fazer. Qual consequência isso me traz? Não, eu não quero. E saber falar, olha, hoje não. Mas amanhã eu posso te ajudar. Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Como é difícil falar não. E deveria ser um sim, né? Pensar o não para o outro, normalmente é um sim para nós. E aí? Mas como aplicar esse sim com responsabilidade? Porque tem gente que pode daí estar confundindo esse egoísmo que eu estou falando aqui com o narcisismo, aquele sistema narcísico de sempre eu, só eu, meu único eu. Não. Isso é o narcisista egocêntrico. Sim. E não egoísta. Então, nós deveríamos desmistificar um pouquinho essa palavra egoísta. Muito interessante. E você trouxe também para a questão das crianças, o que é muito legal, eu como mãe de 2, muitas vezes, eu confesso, que a gente faz muita coisa pensando nos amigos das crianças, nos outros. E a gente deixa o nosso filho um pouco para trás. Mas, filho, vamos fazer pelo fulaninho, pelo beltraninho. Nós aprendemos e fomos educados a fazer mais pelo outro do que por nós? Sim, é praticamente uma condição. Eu vou trazer um exemplo muito claro e que acontece na casa de todo mundo que tem criança. Normalmente recebemos visitas que também possuem crianças. E aí tá lá os nossos filhos com os filhos dos amigos e sempre tem aquela guerra ou aquela briguinha por um brinquedo específico porque a criança quer justamente aquele que o outro também quer. E dá aquela briga por, eu não quero, não, é meu. E aí nós pais normalmente fazemos o quê? Abaixamos pro nosso filho e falamos assim, deixa ele brincar um pouco e depois você brinca também, dá para ele. E alguns
ultrapassam até o limite e tiram da mão dos seus filhos e dá para o filho do outro e fala, depois que ele brincar um pouquinho, ele já te devolve. Nunca façam isso. Nunca. Aquele brinquedo é do seu filho e ele pode não querer dividir e pode querer não emprestar. E você tem que ensiná-lo que ele pode não dividir. Contudo, isso é uma escolha. E vai haver uma responsabilidade também, porque quando nós estivermos na casa do amiguinho, o amiguinho também pode não querer emprestar. E aí você vai ficar sem poder brincar com ele. Então, filho, olha, o brinquedo é seu, a mamãe sabe, seu amigo gostou do brinquedo, quer ver, quer brincar, e você pode decidir emprestar para ele. Sabe, empodere seu filho. Primeiro que o brinquedo é dele, foi dado a ele. Nós não emprestamos o nosso celular para o outro só porque ele quer ver, só porque ele quer usar. Eu não empresto. Eu não empresto meu anel, minha aliança, não empresto. Agora, por que os nossos filhos têm que emprestar? Então, assim, não é um movimento do não ensinar a dividir. Calma lá. Mas é empoderar que aquilo é dele e desde pequeno ele pode decidir emprestar ou não. Contudo, o não vai trazer uma consequência. Ó, perfeito. Tá tudo bem. Mas, quando for a sua vez, você também vai entender que se ele não quiser, ele pode não querer, você não vai poder chorar, reclamar e tá tudo bem. E aí, conversa com o amiguinho, olha, esse brinquedo, ele gosta muito. E ele tá com medo de que quebre alguma coisa. Então, vamos brincar com outro. Filho, vamos fazer assim? Então, guarde o seu brinquedo, né? Que você não quer dividir, já que ele é tão importante. Guarde e nós vamos fazer uma nova brincadeira. E aí, envolva essas duas crianças num novo olhar. Não é para deixar também, né, o seu filho com aquele brinquedo, o sentimento é dele. Mas você pode, a inteligência é do adulto, é do pai, é da mãe. Evelyn, achei super interessante, porque num pequeno ato, a gente começa a ensinar o nosso filho que nem tudo que ele tem que fazer é para o outro. Na minha educação, na minha criação, tudo é sempre para o outro. E por isso que uma das minhas maiores dificuldades é falar não. A sua e de 90% das pessoas, né, que do bom, mundo. Que bom, não tô sozinha. Não está. Essa questão do ser aceito, né? E eu acho que é recíproco. A partir do momento que eu te falo um não, Rafaela, penso, ela vai falar um não depois, quando eu precisar dela. Então, eu falo um sim e um não pra mim. E acontece muitas vezes de estarmos frustradas, de sabermos que aquilo não era o certo. Porque, no fundo, a gente sabe. Sim. E a gente sofre. Então, eu achei super interessante você trazer esse assunto desde criança. Sim. A gente tirar essa questão de fazer tudo pelo outro, 100%. Por quê? É difícil depois na vida adulta tirar esse vício, hein? Principalmente porque nós somos adultos que fomos modelados na infância. O que nós fazemos, o porquê fazemos, o para que fazemos, foi ensinado do 0 ao 7. 0 ao 7? Então, é nessa idade que a gente tem que construir o indivíduo que está na sociedade. Após o 7, até a adolescência, aí nós vamos só modelar o capacitar mais alguma coisa. Mas o nosso inconsciente, ele está preso nesse conteúdo que foi imposto muitas vezes. E o outro é mais importante que eu, nesse olhar que você trouxe e que a sociedade trabalha e prega. Então, nós podemos, sim, educar, né, mostrar a importância do outro, mas a sua importância também. O pensar, nossa, se eu falar não, o que ele vai pensar? Na verdade quem é que está pensando isso? Sou eu ou o outro? Uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. Quando você tiver com essa incógnita, com essa questão para decidir, com esse ponto para, né, falo não, não falo não. Poxa, ele vai ficar chateado, ela não vai, né? O que ela vai pensar? A pergunta é, como você pensaria se ao pedir algo para essa pessoa ela falasse que não pode? Você pensaria tudo que você está achando que ela vai pensar? Não, ela não pode. E por que o outro vai pensar também?
Perfeito. Então, são maneiras que a gente tem para, sabe, socorrer Sim. o nosso ego, o nosso eu e ajudar nessa decisão. Com certeza. Outra questão que eu queria trazer pra gente é... No nosso podcast, a gente tem muitas mulheres, a maioria das mulheres que assistem são mulheres jovens, e a gente fala também de mulheres jovens até os 50 anos, tá? Não tô falando jovem de 20 apenas, tá? Mulheres jovens, ativas. E a gente conversou um pouquinho antes, que eu achei super interessante o assunto que você comentou, sobre o envelhecimento da nossa imagem e não da mente. Como tratar esta questão do tempo? Sim, eu tenho recebido de um tempo para cá, de anos, 2 anos mais ou menos para cá, e Freud sempre falou que vai bater na nossa porta as nossas dores, e eu tô 50 logo logo, né? Então, tá chegando esses momentos, e eu tenho recebido na clínica mulheres que trazem essa questão, esse quesito, essa dor, que vem na clínica como dor. A minha mente está ainda a todo vapor, muito movimento total, ligada ainda no 520 se tiver, mas o meu corpo não suporta mais dessa mesma forma, mesmo tendo uma boa qualidade de vida, um movimento de exercícios, uma alimentação saudável, que hoje a gente vê que é uma prática e muito boa que as mulheres, os homens, todo indivíduo tem buscado, né? Pensar que na velhice a gente tem que ter 2 coisas, um dinheiro guardado e músculo. É verdade. Né? A gente tem que ter. Porque na velhice é isso que a gente precisa. Porém, a mente, ela não envelhece. Ela não envelhece. Ela acumula conhecimento, então a gente fica mais sábio, né? O saber é fantástico, mas o corpo não é o mesmo. A imagem, aquela que eu me deparo, não é a mesma. E isso tem sido uma dor. Lá na clínica tem sido algo comum. Então, como lidar com isso? Primeiro ponto, olhar a nossa história, mas não de forma melancólica, de forma depressiva, porque viver de passado é depressão. Não é isso. Olhar para a nossa história, mapeando também todo o nosso caminho e aquilo que eu ainda não fiz. Hoje alguém me falou, nossa, mas você está me falando de um jeito que parece que você tem 60 anos e que já está parando. Eu falei, não, pode parecer para você, mas eu quero com 50 fazer tudo aquilo que muitos estão esperando fazer só com 60. Eu quero agora viajar, experimentar, fazer, não ter hora. Eu quero agora. E quero aos 60 continuar fazendo e ter essa história para contar já. Continuar movimentando, mas no meu tempo, no tempo que o meu corpo pede. E aí isso vai me ajudar a encarar o que está por vir. E não se esqueçam, a velhice também é singular. Por mais que nós venhamos trazer alguns títulos, melhor idade, né? A idade que é linda, mágica, isso, aquilo. Não, o envelhecer é envelhecer. Mas como eu quero envelhecer? Com que olhos eu quero ver isso? Perfeito. Evelyn, a gente está caminhando quase para o final do nosso podcast, mas por mim eu poderia ficar por horas, porque eu tô amando, eu acho super interessante, esse autoconhecimento, ele me prende, eu fico encantada, então eu tô encantada ouvindo as suas palavras, pensando também nos meus filhos, já fiz anotação aqui, Miguelzinho tem 6 anos, então eu tô construindo tudo, então assim, tô mais atenta, mas tem uma questão que 2023, né, trouxe, e que para 2024 eu acho que ela vai ficar ainda mais falada, que é esse ano que eu sinto que tá todo mundo... Quem não conhece precisa conhecer e quem já conhece tá um pouquinho mais reflexivo sobre o assunto. Viver o presente. Muito se fala hoje em dia, viva o presente. Mas é tão fácil falar, viva o presente, olha, eu aqui agora, como se fosse fácil a gente desligar a nossa mente. Agora eu tô só aqui, 100%. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode viver o presente? Explica um pouco
como você trabalha também em relação a isso? Porque é um desafio. É um desafio, é uma proposta comportamental, então é quase que não que seja um treinamento, mas é um ritmo que você vai ter que buscar fazer, é uma forma de autônoma, porque é para cada um, de estar nesse presente. O que acontece? Acontece que a nossa mente ela é comum ela jogar para o futuro. Então a ansiedade, que todo mundo vê como vilã, ela não é tão vilã assim. Então existe uma ansiedade natural importante no ser humano, que ela não pode ser ignorada e que ela tem que ser alimentada. Qual é essa ansiedade? Aquela ansiedade do plano, de uma viagem, do preparar aquilo, do imaginar onde eu vou, o caminho, o roteiro, aquelas coisas. E para a vida também. O jantar, o aniversário, o encontro, o receber pessoas. Então, tudo isso é o trazer um breve futuro para o agora. E imaginar e pensar. Essa ansiedade é saudável, é positiva. Legal. Qual é a ansiedade que nos projeta para o futuro e nos mantém lá? Aquela onde a pessoa quer mais, e mais, e mais, e só na busca e não se permite olhar aquilo que já está sendo construído e o que foi. Então as pessoas elas não olham mais nem para o passado e o que é presente já não é mais referência. Referência é o que eu acabei de pensar, que eu ainda estou em construção, mas o que eu quero mais. Então, e essa ansiedade paralisa, ela vicia e paralisa. E aí a pessoa soma o medo, mas será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? E aí a soma daquilo que é planejado em excesso, porque daí é excesso, junto com o medo do não conquistar, adoece. Então essa é a ansiedade ruim e que a maioria das pessoas estão colocadas nesse patamar. A Covid, tudo isso, né, possibilitou esse jogar no futuro, porque a gente queria sair daquele aprisionamento, né, do México e tudo mais, só que a gente não trouxe de volta a mente, o humano para o agora. Então, não tem uma receita, tem o puxar, perceber o que está vivendo, o excesso de futuro, volta para o aqui e agora. A única coisa que nós temos é o agora. Ter consciência desse agora é importante, mas nós nunca vamos deixar de pensar aquele futuro logo ali. Então, pensar futuro é saudável, então isso a gente não pode anular. Então, o que é viver o presente? É pensar um futuro logo ali, mas aproveitando tudo que eu planejei nesse futuro logo ali. Então, eu planejei um jantar. Nesse movimento de estar arrumando tudo, de estar olhando o detalhe, de estar gostando, na psicanálise a gente vai falar é um pleno gozo, né? De chegar ao ápice do prazer daquilo que é palpável, aquilo que era fantasia ou uma mera projeção subjetiva, eu concretizei. Então, não deixar escapar o concreto do agora. Então, a mente está devagando demais no futuro. Oxi, volta, olha o aqui e agora. O que eu estou fazendo agora? Como está o meu agora? Vibre, festeje as conquistas do agora. Perfeito. Isso ajuda. Excelente. E agora, oficialmente, a gente caminha para o final. Mas antes, eu tenho um pedido. Que conselho você daria para as mulheres? Olha que responsabilidade, né? Porque quando se trata de conselho, na minha mente só vem a minha mãe falando comigo. Porque conselho é sério, né? É verdade. Então, como se fosse a minha mãe aqui, a dona Cleusa, falando comigo. Olhe para você. E o maior reflexo, o maior exemplo de amor que você pode se dar é se valorizar, se priorizar. E perceber o quanto de poder tem cada uma de nós, na medida e do possível daquilo que cada um realmente pode fazer. E não existe muito, médio, pouco, existe aquilo que eu posso.
Então, aquilo que eu posso, que eu faça da melhor forma. Porque viver de forma medíocre ou mediana é tão igual a todo mundo e todo mundo está fazendo isso já. Então, se é para fazer um bordado, faça o mais belo possível. Se é para escrever um poema, escreva da forma mais bela possível. Se é para pintar, pinte com a essência, com a sua alma, da forma mais bela possível. Se é para entregar, entregue vida, e a vida mais bela possível. E essa só pode ser a nossa, porque é a única que a gente tem. Então, perfeito. É isso. Nossa, obrigada, Evelyn. Eu que agradeço. Eu me emocionei. Eu também. Obrigada. Eu estou à disposição para quem quiser conhecer o nosso projeto de curso. Me conta um pouquinho, né? Onde eu te encontro nas redes sociais. Sim. E também do teu projeto. Justo, olha, a Evelyn é @Evelyn Matos, 2 T's. E o Capacite é o Vitalitar, @Vitalitar Capacite, com TE no final. Nós temos os cursos de psicanálise, de autoconhecimento. Nós vamos lançar um curso esse ano muito complexo para colegas profissionais ou cuidadores ou familiar, que é o luto. Nós vamos falar da tanatologia, que é o estudo da morte, para a questão analítica e também como lidar com o luto. Então é um curso que está aí, né, rompendo barreiras. Com certeza. E muito sério, mas importante, porque a vida é viver lutos. Também é falar sobre luto. Né? Com certeza. Obrigada. Gratidão. Gratidão pela sua disposição. Estar presente no Abraça Podcast, em abraçar o nosso podcast. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Que bom. E que venha o nosso próximo capítulo em breve. Com certeza. Tchau. Tchau.